Davi, ele está demonstrando aqui uma humilde devoção ao Senhor. É por isso que ele fala assim: diga ao Senhor, tu és o meu Senhor. Sabe o que Davi está dizendo? O seguinte: olha, eu sou rei, mas eu me submeto ao Rei dos Reis. Eu sou rei, eu tenho sobre as minhas mãos a monarquia de Israel, porém eu me submeto à realeza do monarca do universo, que é Deus. Ele está se colocando debaixo da mão poderosa de Deus. E é muito lindo quando ele fala assim: eu não tenho outro bem senão a ti somente. Olha só, deixa eu chamar a sua atenção. Ele era rei, ele estava liderando uma nação, ele estava liderando um exército, ele estava liderando a riqueza de Israel, mas ele se colocava diante de Deus dizendo assim: eu tenho o Senhor. O meu ego não é o meu Senhor, a minha administração não é a minha senhora, eu tenho um Deus sobre mim. Aqui ele está demonstrando a satisfação do coração dele, mas ele mostra o seguinte: que Davi, ele foi um homem de posses, mas seu maior bem foi Deus. Ele era um homem de posses, ele era um rei, ele tinha ouro, ele tinha bastante conforto, mas ele reconhecia que nenhum bem nesse mundo poderia substituir o bem supremo que ele tinha na vida dele, que era a própria presença de Deus. Isso é muito interessante, gente, porque quando nós temos posses, nós nos acomodamos. Quando nós temos posses, nós nos sentimos seguros. Quando há dinheiro na poupança, muitas vezes nós nos sentimos seguros. Davi, ele tinha tudo isso, mas ele deixou bem claro: olha, eu não possuo outro bem senão a ti somente. O Senhor é o meu bem supremo. O bem do salmista, em sua totalidade, abrange a experiência de andar no caminho da vida até ser saciado com as alegrias de estar na presença de Deus. A maior riqueza do rei Davi foi Deus. A maior riqueza de Davi não foi aquilo que Deus deu para ele. A maior riqueza de Davi foi o próprio Deus. A maior riqueza de Davi foi o Deus provedor, e não aquilo que Deus providenciou para ele. Por isso, Davi reconheceu que ele era um mordomo temporário e cuidou das coisas de Deus. Ele cuidou do reino. Só que ele reconhecia que ele era um mordomo. Ele não era dono, ele não era patrono. Ele simplesmente reconhecia que, como rei de Israel, ele era um mordomo temporário, e que ele estava ali administrando o reino de Israel segundo a orientação de Deus. O filho dele entendeu tanto isso, o rei Salomão, que no Salmo 127, verso 2, Salomão escreveu assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Salomão entendeu aquilo que Davi viveu. Davi, ele descansava diante da providência de Deus. Ele reconhecia que ele era um mordomo e que Deus providenciaria o que ele poderia precisar. Então ele fala: tu és o meu Senhor, eu tenho um Deus, eu tenho um dono, eu tenho um Deus que governa a minha vida. Olha no verso 3, quando ele fala assim: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. A palavra santos aqui no hebraico é literalmente aqueles que estão separados, ou aqueles que foram separados por Deus. Está falando do povo eleito de Deus. Então, santos não são pessoas perfeitas moralmente. Santos são pessoas que Deus escolheu, que Deus separou para Ele. Então por isso que ele fala: quanto aos santos na terra, eles são os notáveis, eles são os ilustres, nos quais eu tenho todo o prazer de ter a companhia dessas pessoas. Só que no Antigo Testamento, a palavra santo, ela se refere a dois grupos de pessoas. A dois grupos. Primeiro, a classe angelical,
os anjos eram chamados de santos, e segundo, os israelitas que estavam aliançados com Deus. Então todo hebreu, todo israelita que tinha uma aliança com Deus, Deus os chamava de santos, de santas, porque foram separados para Deus, Mas olha só, aqui no verso 3, Davi, ele demonstra o grande afeto que ele tinha pelo povo de Deus. Ele era rei, mas ele tinha um afeto muito grande pelos seus súditos e principalmente pelo povo de Israel. Por isso que ele afirma: eles são os notáveis, nos quais tenho o meu prazer. Olha só, Davi era rei, só que ele não era isolado. Davi era rei, mas ele não vivia só no palácio. Ele era rei, mas ele tinha um grande afeto de viver junto com o seu povo. Ele tinha grande prazer de viver com os santos, que eram os hebreus. O pastor John Stott, ele nos ajudando a entender isso, ele comenta o seguinte: o cristão deixou os prazeres do pecado e as vaidades do mundo para buscar e encontrar seu bem em Deus. Pelo fato de ter prazer em Deus, ele tem prazer em seus justos santos. Era isso que o rei Davi sentia naquela época. Ele tinha prazer em Deus e ele tinha prazer de viver com os filhos de Deus. Então aqui, Davi, ele entendeu que o exercício da verdadeira fé é uma fé comunitária, não é uma fé solitária. Então olha só, desde o Antigo Testamento é ensinado nas Escrituras que a verdadeira fé é comunitária, ela é pactual. Não existe fé solitária, não existe fé isolada. A verdadeira fé bíblica que as Escrituras afirmam é uma fé que depende do outro também. É uma fé comunitária, é uma fé pactual, é uma fé que é comungada com outros. E Davi, mesmo sendo rei, ele tinha prazer nisso. Então, gente, aqui a gente já percebe a satisfação que ele tinha em Deus e o prazer que ele tinha de viver com o povo de Deus. Mas olha o verso 4. O verso 4, ele escreveu algo muito sério. Ele diz assim: muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Então olha que é interessante, que a fé de Davi era comunitária, e a fé de Davi era exclusivista. A fé dele estava concentrada no Deus de Israel, o Deus Yahvé, o Deus Adonai, o Deus que se revelou ao povo hebreu. E ele estava descartando aqui qualquer tipo de divindade que as nações vizinhas veneravam. O grande problema, quando ele fala assim, são muitas serão as dores, ou muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, porque vocês sabem que o povo de Israel sempre tentaram duas coisas: ou eles tentaram substituir Yahvé, o Deus de Israel, por falsos deuses, Baal, Moloque, e aí vai, ou eles tentavam produzir uma fé sincrética. Eles acreditavam nos deuses de Israel e ao mesmo tempo nos falsos deuses das nações vizinhas. Mas daí Davi, ele deixa bem claro o seguinte: olha, eu não tenho esse problema, porque eu reconheço que existe só um Deus, e esse Deus se revelou ao povo de Israel. Então eu não trocarei o meu Deus por outros deuses, porque trocar o Deus verdadeiro por deuses falsos representando estátuas, esses sofrerão muito. Assim diz o rei Davi aqui nesse salmo. Aí ele usa duas atitudes religiosas da época, né? Ele fala assim: não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. Por quê? Vocês sabem que naquela época o sistema sacrificial estava em vigência. Então naquela época as religiões sacrificavam os seus animais para aplacar a ira dos seus deuses e para agradar o coração dos seus deuses ou das suas deusas. Aí o rei Davi está dizendo o seguinte: eu não vou oferecer nenhuma libação,
Eu não vou oferecer nenhum sacrifício a não ser ao Deus Yahvé. E outra, nos meus lábios jamais eu vou pronunciar o nome de um outro Deus, porque os meus lábios, a minha alma, a minha vida pertence a Deus. O que Davi está demonstrando aqui? Aqui Davi descreve o seu compromisso de adorar somente um Deus. Davi, ele não tinha deuses. Ele não adorava seus próprios deuses, fruto da sua imaginação, e ele não adorava o panteão dos deuses das nações vizinhas. Mas ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele estava dizendo o seguinte: olha, eu não vou trocar o meu Deus pelos deuses das nações. Davi está declarando que Deus é contra a idolatria e contra o paganismo. Deus nunca se associou com as culturas religiosas dos povos pagãos. Deus nunca se misturou com os conceitos religiosos do paganismo. Pelo contrário, ele se revelou como o único Deus verdadeiro ao povo de Israel. Entenda isso. E por causa dessa verdade, o rei Davi, ele tinha plena satisfação em Deus e tinha um compromisso inabalável com Deus. Mas olha o verso 5, ele continua escrevendo assim. Olha o verso 5 e o verso 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Verso 6. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Olha só o que o rei Davi quer dizer aqui. Ele usa 3 palavras. São 3 metáforas descrevendo a vida como uma dádiva de Deus. Aí ele usa a palavra porção, a palavra cálice e a palavra sorte, aqui no verso 5. E depois ele usa a palavra divisa no verso 6. A palavra porção reflete a nomeação dos levitas para o serviço do tabernáculo, acompanhada da proibição de que tivessem terras, pois o Senhor era a sua porção. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Vocês sabem que a nação de Israel foi formada por 12 tribos, as tribos de Israel. A tribo de Levi, elas não receberam terras, só as outras tribos. A tribo de Levi, que foi selecionada por Deus para que fosse uma tribo sacerdotal, tá ok? Essa tribo sacerdotal, eles não tinham terras, eles não tinham ouros, eles eram sustentados por outras tribos, mas a tribo de Levi tinha Deus como a sua única porção. Então eles não viviam com riquezas, eles não viviam com posses, mas eles tinham só Deus como a sua porção. Aí Davi, ele está pegando esse fato histórico do Antigo Testamento e dizendo o seguinte: olha, Deus é minha porção. Eu não preciso de mais nada, eu sei que eu sou um rei abastado, mas Deus é a porção da minha vida, Ele é a minha riqueza, Ele é o meu tesouro. Aí ele usa a palavra cálice. A palavra cálice na Bíblia tem 2 significados. Ou é um significado de juízo divino. Você já ouviu falar da cálice da ira de Deus? Que Deus, Ele vai derramar o cálice da sua ira sobre todos aqueles que não seguiram a Jesus, como está lá em Apocalipse. Mas cálice também simboliza alegria, simboliza felicidade. É nesse caso que o rei Davi está dizendo: olha, o Senhor é a minha porção e o Senhor é o meu cálice, Ele é a minha alegria, é Ele que enche o meu coração de felicidade, Ele é a fonte da minha alegria. Aí ele usa a palavra sorte. A palavra sorte é uma alusão a uma prática no Antigo Testamento, quando os sacerdotes eles usavam 2 pedras, Urim e Tumim, e eles usavam essas pedras muitas vezes para tentar entender a vontade de Deus. Então o rei Davi está dizendo o seguinte: ó, Deus é a minha sorte, é Ele que está na direção da minha vida, é Ele que está na direção do meu destino. E quando ele fala sobre divisas, no verso 26, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis ou amenos, é linda a minha herança. Divisa aqui, ele está se referindo também àquela divisão de terras. Lembra quando Josué conquistou a terra prometida e as terras foram divididas entre as tribos? Aí Davi está dizendo o seguinte: Deus, Ele já deu aquilo que eu preciso,
A divisa agradável que eu precisava, Deus já colocou na minha vida. Ele já providenciou aquilo que eu preciso, e é por isso que eu vivo em lugares agradáveis. Sabe o que Davi está demonstrando aqui? Contentamento. Ele está dizendo que Deus é a sua porção, que Deus é suficiente. Ele está dizendo que Deus é o seu cálice, Ele é a fonte da sua alegria. Ele está dizendo que Deus é a sua sorte, é Ele que está dirigindo a sua vida. E Ele está dizendo que Deus deu a divisa para ele o suficiente para ele viver e para ele se satisfazer. Então aqui ele está mostrando o total contentamento que ele tinha em Deus. Mas olha o verso 7 e verso 8, ele continua dizendo assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Olha que lindo. Interessante que no verso 7, quando fala sobre coração, no hebraico, no original hebraico, é a palavra rins e não coração. Por quê? Alguns hebreus antigos daquela época, eles tinham como centro do âmago do ser humano não o coração. O coração é um órgão simbólico mostrando a essência do ser humano. Mas alguns hebreus, eles usavam a palavra rins como centro do âmago do ser humano. Mas o que Davi está dizendo, quer dizer aqui? Está dizendo o seguinte: que Deus que governa o seu ser, Deus que governa a sua razão, a sua emoção e a sua volição, a sua vontade. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma intimidade tão grande com Deus, que durante a noite Deus me aconselha, Ele me mostra o que eu devo fazer, Ele direciona as veredas da minha vida. Eu não estou perdido, porque Deus está na direção da minha vida. E quando ele fala assim: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Essa expressão, à minha direita, significa privilégio, autoridade e poder. O rei Davi estava dizendo o seguinte: olha, eu estou debaixo da mão poderosa de Deus, eu estou à direita de Deus, eu estou debaixo do poder e da autoridade de Deus, e por causa disso, eu não serei abalado. Então, nesses versículos, Davi descreve a comunhão que ele tinha com Deus. Gente, olha o nível da comunhão que Davi tinha com Deus. Ele está dizendo para Deus: olha, é Deus que me aconselha, é Ele que me direciona, eu não estou perdido, eu não estou isolado, é Ele que direciona o meu ser, a minha razão, a minha vontade e as minhas emoções, e eu não serei abalado. Baseado nisso, olha o que ele escreveu no verso 9: por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até meu corpo repousará seguro. Presta atenção nessas expressões: meu coração, meu espírito, meu corpo. Depois no verso 10 ele fala minha alma. Sabe o que Davi está dizendo? Todos os compartimentos da minha vida, todas as áreas da minha vida estão nas mãos de Deus. Tudo que há em mim, a maneira como Ele me criou, a maneira como Ele me formou, a maneira como Ele me desenvolveu, está nas mãos de Deus. Eu pertenço a Deus. Então ele usa todos esses termos antropológicos, falando da sua vida e do seu corpo, dizendo o seguinte: Deus está governando todos os sentidos da minha vida. Seja o meu corpo, seja a parte material ou a parte imaterial, é Deus que está na direção da minha vida. Ele que dirige o meu corpo, Ele que dirige o meu espírito, Ele que dirige o meu coração ou os meus rins, o centro da minha alma. Aí vem o verso 10, e o verso 10 é o coração desse salmo, gente. Aí ele fala assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui, Davi, ele escreveu algo além da sua compreensão. Agora é interessante que essa palavra morte, aqui no verso 10, é a palavra hebraica Sheol, que pode ser traduzido por abismo, sepultura,
profundezas, mundo dos mortos ou inferno, lugar de condenação. Mas segundo o contexto aqui do Salmo, ele está falando de sepultura. Então ele está dizendo assim: pois não deixarás a minha alma na sepultura. Então, em primeira instância, o que Davi está escrevendo? Ele está mostrando que Deus não ia permitir que ele tivesse uma morte prematura e violenta, que Deus iria protegê-lo, que Deus iria segurá-lo. Mas daí ele vai além dessa primeira instância, porque quando ele fala assim: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, essa palavra corrupção significa o corpo entrar em decomposição. Aí ele não está falando mais dele, ele está falando de um outro ser, ele está falando do Messias, ele está falando de Jesus. Então olha só, então nesse salmo, na primeira instância, ele está falando dele, ele está falando que ele vai ter uma morte prematura, mas em segunda instância, ele está falando profeticamente algo que aconteceria no futuro, que aconteceria com Jesus na sua ressurreição. Por quê? Porque Davi morreu e o corpo dele está sepultado até hoje, mas Jesus morreu, mas o seu corpo não se corrompeu, ele não conheceu a decomposição, mas ele ressuscitou. Então olha só, na cabeça de Davi isso não era muito claro, mas ele, sendo inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo esse poema, ele escreve algo que vai além da compreensão dele e que se cumpriu em Jesus. Agora veja comigo o verso 11, quando ele finaliza dizendo assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Então ele finaliza os salmos dizendo o seguinte: olha, tu me farás ver os caminhos da vida. Caminhos da vida, gente, é a mesma proposta do livro de Provérbios, que fala o seguinte: que nós vamos caminhar nessa vida com sabedoria quando nós nos submetemos a Deus. Através dos caminhos da vida nós vamos experimentar a presença de Deus no processo da nossa vida. A cada decisão, a cada informação, a cada demanda que nós passamos na vida, nós experimentamos a presença de Deus quando nós nos submetemos a Ele. Mas daí ele fala assim: na tua presença há plenitude de alegria. Olha só, na presença de Deus não tem alegria somente, não tem uma relativa felicidade. Ele está dizendo o seguinte: a plenitude de alegria. Ele está falando de algo que nós sentimos agora e algo que nós experimentaremos no além, na vida após a morte. E ele está trazendo isso dizendo o seguinte: que só em Deus e somente em Deus existe plenitude de alegria. A plenitude de alegria não está no ouro que ele tinha, não está nas conquistas militares que ele teve, não estava nos relacionamentos amorosos que ele desfrutou, mas a plenitude de alegria está em Deus. Ele está dizendo o seguinte: que a plenitude de alegria está no fato de se relacionar com Deus, o Criador. E mais uma vez ele fala: à tua direita há delícias perpetuamente. Delícias. A direita significa o quê? Privilégio, autoridade. Ele está dizendo: olha, eu estou tendo o privilégio de ter a presença de Deus e a plenitude da felicidade que só Deus pode me oferecer. Interessante que essa palavra plenitude de alegria, na tua presença, no hebraico, ela é literalmente tua face. Então o hebreu, ele tinha o sonho de ver a face de Deus, mas eles sabiam que isso era temível, porque ninguém conseguia ver a face de Deus e continuar vivo. Mas o sonho, a ambição de todo hebreu era um dia contemplar a face de Deus, porque contemplar a face de Deus é experimentar a verdadeira alegria. Lembra de Jesus nas bem-aventuranças? Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. E aqueles que verão a Deus são aqueles que vão experimentar a plenitude da alegria em Deus. Amém? Fez sentido o poema? Deu para captar? Deu para entender? Então, diante dessa exposição, vamos para a aplicação. O que esse salmo tem a nos dizer? O que esse salmo
tem a nos ensinar. 3 lições, eu quero chamar a sua atenção. 3 lições que esse salmo nos ensina sobre o perfil de uma pessoa que realmente está satisfeita em Deus, que realmente ama a Deus. Caso contrário, olha, se nós não tivermos esse perfil, significa que nós não somos satisfeitos em Deus, e que a nossa religião é vã. Então eu quero chamar a sua atenção sobre essas 3 lições. Primeira lição: o perfil de uma pessoa satisfeita em Deus é marcada pelo compromisso. É marcada pelo compromisso. Essa verdade está do verso 1 até o verso 4. Porque olha só, olha os compromissos que Davi tinha com Deus e que nós precisamos ter, se nós queremos ter um coração satisfeito em Deus, senão a nossa fé vai ser uma fé inútil. O primeiro compromisso foi submeter-se a Deus, porque no verso 2 ele fala assim: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Ele se submeteu a Deus. E amados, se submeter a Deus é renunciar a toda egolatria, todo o egoísmo, é deixar de viver para si mesmo, é negar a si mesmo e se submeter ao plano de um rei. Ele reconhecia que ele era um rei, mas ele sabia que sobre ele existia um rei supremo, Deus. Então, gente, esse é o perfil de uma pessoa satisfeita em Deus. É uma pessoa que, como primeiro compromisso, ela se submete a Deus. Ela não se submete aos seus desejos, ela não se submete aos seus pecados, ela não se submete às suas perversidades, mas ela se submete ao plano de Deus e à vontade de Deus. Isso é uma pessoa satisfeita em Deus. Caso ao contrário, é uma ilusão, é uma pura ilusão. O segundo compromisso é a satisfação que ele tinha em Deus, porque olha no verso 2, quando ele fala assim: não tenho bem nenhum além de ti. Sabe o que Davi está dizendo? E que nós precisamos aprender que tudo que temos não se compara à presença de Deus. Amados, a sua família, o seu casamento, as suas posses, as suas conquistas, os seus diplomas, a sua saúde, tudo que você tem é inferior ao Deus Supremo em nossas vidas. E a gente pode perder tudo isso e ir para a sarjeta, mas se nós tivermos a presença de Deus, nós já temos tudo na vida. Foi isso que Martinho Lutero escreveu, né? No hino Castelo Forte, na carroça, quando ele estava indo na dieta de Formes, quando ele tinha que se retratar. E uma das estrofes ele escreve assim: mesmo que eu perca famílias, bens e mulher, a minha alma está satisfeita em ti. Davi entendeu isso e nós precisamos entender. Deixa eu perguntar uma coisa para você: aonde está a sua satisfação? A sua satisfação faz de algo o seu Deus, o seu Deus. Então pensa aí, tudo que você adora, tudo que o seu coração venha se satisfazer, quando você centraliza isso em algo ou em alguma pessoa, esse algo é o seu Deus. E a Bíblia fala que é um Deus falso. Mas daí Davi está dizendo assim: olha, eu não tenho bem nenhum nessa vida a não ser a ti, Senhor. É tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é o Senhor na minha vida. E esse compromisso revelava a satisfação que Davi tinha, que nós precisamos ter. Terceiro compromisso: servir ao lado do povo de Deus. Por isso que no verso 3 ele fala assim: quanto aos santos que há na terra, eles que são os notáveis, em quem tenho todo o meu prazer. Servir ao lado do povo de Deus. Um coração satisfeito em Deus é um coração que também ama estar no meio do povo de Deus. Como eu falei, não é uma fé isolada, não é uma fé caseira, não, é uma fé comunitária. E a verdadeira fé, como eu falei, não é uma fé comunitária, é uma fé comunitária. É um encorajando o outro, é um exortando o outro, é um animando o outro na fé. E servir ao lado do povo de Deus demonstra uma evidência de que essa pessoa tem um coração satisfeito em Deus. É isso, gente. Olha só, não dá para seguir a Jesus
renunciando à noiva dele, que é a igreja. Não tem como. O cristianismo não ensina esse tipo de fé. Isso é uma fé distorcida que foi inventada. Porque muitos querem Jesus, mas não querem a noiva de Jesus, que é a igreja, que somos nós. Não tem como. Esse relacionamento nunca deu certo. Querem o noivo, mas não querem a noiva, que é a igreja. A igreja de Jesus. Por isso que Jesus falou em Mateus 16: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus tem uma igreja, Jesus tem um povo. E a nossa satisfação em Deus é evidenciada quando nós servimos ao lado do povo de Deus, e não quando nós nos isolamos. Quando nós nos isolamos, nós demonstramos frieza espiritual ou egoísmo, que a gente não quer se envolver. O quarto compromisso é separar-se do que desagrada a Deus, porque no verso 4 o rei Davi foi categórico: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Eu pergunto uma coisa para você: você tem corrido atrás de outros deuses? Quem são os deuses que você tem priorizado? Quem são os deuses que você tem venerado? Quem são os deuses que têm seduzido a sua vida? Um coração, uma vida satisfeita em Deus, é uma pessoa que está satisfeito com o Deus único, o Deus das Escrituras, e que não fica flertando com outras possibilidades, que não fica flertando com as idolatrias dessa vida, que não fica flertando com as espiritualidades fabricadas dessa vida. Mas uma pessoa satisfeita em Deus, ela sabe que ela está buscando em Deus, e que o seu coração só vai ter sentido em Deus, revelado nas Escrituras. Essa é a grande verdade. Então, amados, o perfil de uma pessoa satisfeita em Deus é marcado pelo compromisso. O compromisso que essa pessoa tem com Deus, esse compromisso que a pessoa tem com o povo de Deus, esse compromisso que a pessoa tem em se separar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque, como falou João em 1 João 2,15: não ame o mundo nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque as coisas que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. O mundo, seus desejos passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. É por isso que Paulo escreveu em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A pessoa que ama a Deus, que está satisfeita em Deus, ela vai renunciar aos seus falsos deuses, e ela vai ter um coração prioritário, priorizando a Deus. Essa é a primeira lição. Segundo perfil: o perfil de uma pessoa satisfeita em Deus é marcada pelo contentamento. Primeiro, compromisso. Segundo, contentamento. Essa verdade está do verso 5 até o verso 7. Lembra das palavras que Davi usa? Porção, cálice, sorte, divisas. Ele usa todas essas palavras dizendo o seguinte: Deus é suficiente na minha vida, o meu coração está satisfeito em Deus, eu me sinto contente com aquilo que Deus é e com aquilo que Deus fez na minha vida, o meu coração está satisfeito. Contentamento. E é interessante que o rei Davi fala que tudo estava agradável pela herança que ele recebeu, aquilo que Deus deu. Deixa eu perguntar uma coisa para você, e esta é a crise na vida de muito cristão. Você realmente tem experimentado o contentamento em Deus? Porque o cristão que não tem contentamento em Deus, ele sempre se sente vazio, ele sempre se sente incompleto. Para ele nada é suficiente, ele sempre precisa de algo mais para preenchê-lo. Mas, gente, isso é lindo. Quando nós buscamos contentamento em Deus, a nossa alma fica saciada. Eu não preciso de mais nada. Aí eu vejo muitos cristãos
ambicionando coisas desse mundo, não é errado, são legítimos. Mas o grande problema é quando as pessoas perdem a sua paz pelas demandas desse mundo. Sabe o que isso mostra? Falta de contentamento. Quando as pessoas perdem a sua paz, perdem a paciência pelas coisas que querem nesse mundo e vivem escravizados pelas demandas desse mundo, sabe por quê? Porque não tem contentamento em Deus. Porque se tivesse contentamento em Deus, a alma estaria saciada e dizendo: Senhor, obrigado, porque eu tenho o suficiente. E a minha alma se alegra nisso. Contentamento. Então, uma alma satisfeita em Deus, uma pessoa que está contente em Deus, está contente. A gente se lembra de Paulo em Filipenses capítulo 3, capítulo 4, ele fala sobre isso. Olha, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, tendo fartura ou passando fome, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que ele falou isso? Contentamento em Deus. Ele não era feliz só quando ele tinha dinheiro e fartura. Ele era feliz mesmo passando fome e passando escassez. Vai entender isso. A pessoa só sobrevive isso quando tem um coração contente em Deus. Contentamento. E só uma pessoa satisfeita em Deus tem uma vida marcada pelo contentamento. Porque quem não tem uma vida marcada pelo contentamento vai viver nessa vida louca. Essa vida louca, se estressando, se definhando para tentar conquistar as coisas deste mundo, e que não é errado, mas daí perde a paz, perde a alegria, porque não conseguiu conquistar. Mas quem tem contentamento em Deus, tem a sua alma saciada. Tendo ou não tendo, tanto faz. O que importa é Deus na nossa vida. Amém, gente? Vocês estão entendendo o sentido do cristianismo na alma de uma pessoa? É por isso que eu anotei uma frase de um puritano falando sobre contentamento. Olha que interessante. Ele disse o seguinte: contentamento é um dos traços mais distintivos de uma pessoa piedosa, porque tal pessoa tem um coração concentrado em Deus e não nas posses, posições, poderes e pessoas. É isso aí. Isso é uma pessoa contente em Deus. É uma pessoa que tem o coração centrado em Deus e não nas posses, ou nas suas posições, ou nos seus poderes, ou nas pessoas. Mas é um coração centralizado em Deus. Terceira e última lição: o perfil de uma pessoa satisfeita em Deus é marcada pela confiança. Confiança. Então é marcada pelo compromisso, pelo contentamento e pela confiança. Essa verdade está do verso 8 até o verso 11. Porque Davi, ele tinha confiança em Deus por estar seguro em Deus. Você sente essa segurança? Confiança em Deus porque Ele é o motivo da nossa alegria, como está no verso 9. Confiança em Deus porque Deus ressuscitou Jesus para a nossa salvação, verso 10, como o verso 10 fala de Cristo. E não permitirás que o teu santo veja corrupção. Está falando da ressurreição de Cristo, a confiança que temos em Deus pelo fato de ter ressuscitado nosso Senhor. A confiança em Deus porque Ele é o único que nos dá plenitude de alegria. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você depende para ser alegre na vida? Pensa aí. Examine-se, pois, a si mesmo. O que você depende? Você depende tanto para ser feliz na vida. O que você anseia? Olha, pastor, se eu tivesse isso, eu seria a pessoa mais feliz deste mundo. Será? Será? A confiança que nós precisamos ter, que é uma marca de uma pessoa satisfeita em Deus, é quando essa pessoa encontra plenitude de alegria em Deus. Aquilo que Deus nos dá, gente, que o dinheiro não pode dar, que o sexo não pode dar, que os prazeres deste mundo não poderão dar, que as conquistas não darão, mas que estão todas centralizadas em Deus. Em Deus.
Ô, gente, só experimenta isso quem realmente tem um coração voltado para Deus. Sentir a plenitude da alegria que só Deus pode fornecer, pode operar nos corações dos homens. Essa é a confiança que precisamos ter. Por isso que o pastor batista John Piper, ele escreve assim: Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Deus é glorificado, Deus é engrandecido, Deus é valorizado quando nós temos satisfação nele. Agora, quando no nosso coração existe competição, significa que Deus não é o nosso Deus. Nós dependemos de outros recursos. Nós dependemos de subterfúgios desse mundo para ter satisfação na vida. Mas quando Deus é a satisfação da nossa alma, Ele é glorificado, Ele é exaltado, Ele é crido, Ele é entronizado. Essa é a diferença. É por isso que um documento bem antigo, o Catecismo Batista, na pergunta número 2, faz a seguinte pergunta: qual é o fim principal do ser humano? Qual é o fim principal do ser humano? Isso é, você existe para quê? Você está vivo para quê? Resposta, e essa deve ser a resposta: o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Esse é o motivo da nossa existência. Esta é a razão da nossa existência: glorificar a Deus e desfrutá-lo, se deleitar nele para sempre. Nós desfrutamos da presença dele aqui e continuaremos desfrutando da presença dele na eternidade. Na eternidade. Por isso que Jesus falou em João capítulo 17: conhecer a Deus é viver com ele, é andar com ele. É muito mais do que isso, mas viver com ele. Amém, gente? Então, olha só. Qual é o perfil de uma pessoa satisfeita em Deus? Segundo o Salmo 16. Essa pessoa é marcada pelo compromisso, é marcada pelo contentamento e é marcada pela confiança que ela tem em Deus. Pois bem, eu não posso deixar de terminar essa mensagem sem falar do Evangelho, porque o Salmo 16 se cumpriu em Jesus. E deixa eu chamar a sua atenção na minha conclusão. Porque em Atos capítulo 2, a partir do verso 29, Pedro, no dia de Pentecostes, ele está diante de uma multidão. E ele usa esse texto em sua pregação. E ele diz assim: irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Olha que lindo. Aí em Atos capítulo 13, Paulo a mesma coisa. Ele está pregando e ele usa como texto base o Salmo 16. Em Atos 13, verso 35, ele cita, dizendo assim: por isso também diz outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Aí vem o comentário dele: porque tendo Davi, no seu tempo, servindo conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Olha o que Pedro pregou e o que Paulo pregou, baseado no Salmo 16. Eles anunciaram o Evangelho. Amados, esse Salmo nos revela o quê? Que todos nós somos pecadores. Todos nós, pecadores, perdidos.
Esse salmo nos revela o Evangelho que diz que nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva, que não é um ser mitológico, é um ser histórico, quando nossos ancestrais pecaram, o pecado entrou no mundo afetando toda a raça humana. E a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, com o pecado original e separados de Deus e da comunhão de Deus. E aí sabe qual o maior problema? Que como o ser humano está separado de Deus, ele tenta, através da sua espiritualidade, chegar até Deus através de falsos deuses. Então, através da sua espiritualidade, através da sua moralidade, através da sua caridade, o ser humano ele tenta ter comunhão com Deus, só que isso não é suficiente e nunca deu certo. Aí o que Deus fez para resolver esse problema? Ele enviou Jesus. Jesus se encarnou, viveu entre nós, o Jesus histórico, e ele pregou o Evangelho dizendo que quem cresce nele seria religado a Deus e receberia a plenitude de alegria, a vida eterna. E o ultimato sempre foi esse: crê em mim, aquele que crê em mim receberá a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Jesus deixou isso bem claro. Mas daí, o que aconteceu com Jesus? Jesus morreu, foi crucificado. Na cruz ele assumiu as nossas culpas, os nossos pecados. E ao terceiro dia, o Salmo 16 se cumpriu. Ele levantou da morte. Ele ressuscitou e diz a Bíblia que ele morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar da ira de Deus que vai ser derramado um dia sobre a raça humana, e para nos dar, gente, perdão e salvação. E aí, nós entendemos o seguinte: o Salmo 16, à luz do Novo Testamento, nos ensina o seguinte: a gente só vai ter plenitude de alegria quando nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Só teremos plenitude de alegria quando renunciarmos os nossos pecados que nos escravizam, que tentam trazer prazer e sentido, e quando nós decidimos seguir a Jesus e amá-lo e honrá-lo e viver para Ele. Eu pergunto para você: você gostaria de tomar essa decisão hoje? Hoje? Entregar a sua vida a Cristo. A joia do ouro, a joia de ouro do saltério revela a Cristo. Cristo é a resposta para as nossas almas. Cristo é o único que pode satisfazer o seu coração. Então não adianta você se atolar em relacionamentos, em conquistas desse mundo. Nada vai fazer sentido nessa vida se você não estiver com Cristo. Nada vai fazer sentido na sua vida. Mas se você amar a Cristo e se submeter a Deus, você vai experimentar a plenitude da alegria. A plenitude da alegria. Então tome essa decisão. Siga Jesus e ame a Deus de todo o coração. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua verdade e nos prostramos diante da Tua santidade, ó Deus. Ó Deus, fala a cada coração daqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo, e que essa palavra seja revitalizada no coração de cada um, nos mostrando que a verdadeira satisfação está no Senhor, está centralizada em Ti e não nas coisas desse mundo. Ajuda-nos a entender a cada dia isso, Pai, essa verdade do Senhor registrada na Tua palavra. E dai-nos, ó Deus, um coração contente. Dai-nos, ó Deus, um coração satisfeito em Ti. E que Tu sejas, ó Deus, a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. E que a nossa alegria esteja no Senhor. Nós oramos, ó Deus, Te agradecemos pelo Teu perdão, mesmo não merecendo. E Te agradecemos pela Tua salvação, Pai. E Te agradecemos pela ressurreição histórica de Jesus. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.